estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto
sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma terça-feira, 6 de outubro, né? Graças a Deus, né? Podemos estar aqui, graças ao nosso Pai Maior, agradecer pelo dia de hoje. Hoje é dia de palestra pública, quem tiver interesse em fazer tratamento, pessoal, entre em contato com os telefones aí embaixo, é só entrar em contato, manda o zap, e aí depois da palestra, né, tem uma preparação e logo em seguida o pessoal entra em contato com vocês, tá? Sejam todos bem-vindos mais uma vez, muito obrigado pela paciência e pela atenção de vocês, tá bom? E para nós iniciarmos, né, vamos fazer nossa prece, vamos fechar nossos olhos, agradecer nosso Pai Maior, agradecer nosso Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos aqui, que nosso Mestre Jesus possa nos intuir a fazer sempre melhor, possa nos intuir a fazer essa palestra da melhor maneira possível e que possamos compreender um pouco mais sobre os teus desígnios, que possamos compreender um pouco mais dos teus ensinamentos, que possamos aprender a sermos pessoas melhores e que possamos também levar isso a todos os nossos entes queridos, em nossos lares, onde quer que estejamos, no nosso ambiente de trabalho, nos nossos familiares, nos nossos amigos, que possamos ter o nosso coração banhado de amor, de paz e de muita tranquilidade. Obrigado, Pai querido, por tudo. Graças te damos, Pai, e que assim seja. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, né? Item 11, sobre o egoísmo, né? E a fé. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Né? Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Ele é um capítulo extenso, só que esse aqui é o tópico número 11 também, que fala sobre o egoísmo. Vamos lá compreender um pouquinho mais, né, dessa chaga que assola a humanidade e que nós precisamos aprender a extirpar isso dos nossos corações, né? Mas
como seria, né? O egoísmo, né, como ele próprio fala, né, é a chaga da humanidade, né, que tem que desaparecer do nosso planeta, né? Ou seja, o nosso progresso moral, ele precisa passar por esse processo, mas ele precisa extirpar o egoísmo dos nossos corações. O egoísmo, ele é uma espécie de exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo, uma excessiva vaidade, pretensão, orgulho, presunção. Quantas vezes nós, né, nós lidamos no nosso dia a dia com aquele excesso de confiança, com aquela sensação de sermos melhor do que o outro. Às vezes a gente chega no ambiente de trabalho e aí nós fazemos alguma coisa e a gente já se acha que está muito melhor do que o meu colega do lado. E aí o que começa a vir, né? Começa a vir as críticas, né? Ah, eu faço isso, por que o outro não faz? Por quê, né? Então, o que é isso? Nada mais é do que o egoísmo, até porque cada um tem o seu jeito, tem a sua forma de ser, tem o seu jeito de trabalhar, de viver a sua vida, né? Mas a gente gosta muito dessa questão de comparação. E isso acontece não só no nosso ambiente de trabalho, acontece em nosso lar, com os nossos filhos, nossos amigos, em todas as pessoas que a gente convive no nosso dia a dia. Normalmente a gente começa a fazer esse tipo de comparação de uma forma exclusivista, como se nós fôssemos muito melhores do que o nosso próximo. E, na realidade, todos nós temos qualidades, né? E, assim, as qualidades são individuais de cada um. Eu tenho as minhas qualidades, mas também eu tenho os meus defeitos, assim como o meu vizinho, como o meu colega de trabalho. Então, cada um tem as suas particularidades, mas a gente não consegue enxergar isso. A gente só consegue enxergar o quê? O lado que nos exclusivo, aquele lado que nos excede a vaidade. E é isso que nós temos que aprender, né? Como já dissemos várias vezes, no egoísmo, dele se deriva todo o mal. Se a gente estudar qualquer tipo de vício que existe na Terra, no fundo sempre existe egoísmo. Por quê? Porque os vícios, o que ele leva? Ele leva a um aprisionamento da pessoa por conta de uma necessidade física, moral, e que muitas vezes a gente esquece do nosso próximo, daquele que está ao nosso lado. A gente só pensa em nós mesmos. Por exemplo, o vício do tabaco, o vício do álcool, o vício da droga, o vício da glutonomia, o vício do sexo desvairado. Muitas vezes a pessoa que é viciada, ela está pensando ali só em si próprio. Ele esquece que existem as pessoas que convivem com ele e que acabam sofrendo por conta desses vícios que a gente carrega. Então, normalmente, a gente pensa o quê? Só na gente mesmo. Ah, isso aqui só estou fazendo mal para mim mesmo. E as pessoas que gostam da gente, será que eles não sentem isso também? Então, a gente pode analisar que o egoísmo, ele está arraigado em todo vício que possa existir na face da Terra. Então, nós temos que entender que o egoísmo, ele é um alvo que nós temos que combater incessantemente, né? Nós temos que, todo cristão tem que apontar suas armas e dirigir todas as suas forças, todos os seus pensamentos e toda a sua coragem para extirpar o egoísmo da face da terra. É fácil? Não, mas se a gente não começar e achar assim, eu não vou conseguir fazer isso sozinho e por isso que eu não vou iniciar, nós nunca vamos terminar essa situação. Então, se cada um de nós fizermos a nossa parte, a gente consegue muita coisa. Então, quem nessa vida quiser se aproximar da perfeição moral, ele tem que extirpar o egoísmo, ele tem que tirar essa chaga do seu coração. Não adianta a gente querer achar que a justiça divina vai me ajudar, sendo que eu não consigo tirar o egoísmo do meu coração. E com o egoísmo, infelizmente, nós não conseguimos praticar a lei de amor, a lei de justiça, a lei da caridade, né? Então, o que ele fala? Que nessa vida, quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça. O amor é caridade, ele neutraliza todas as outras qualidades. Isso está no Livro dos Espíritos, né, questão 913. Então, o egoísmo ele é a fonte de todos os vícios, tudo que possa nos prejudicar sempre vai ter o egoísmo. Então, o que acontece? O egoísmo ele é o contrário da prática da caridade. O egoísmo, o que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás, era o quê? Para que nós pudéssemos praticar a caridade. E nós temos que entender que o egoísmo é o oposto.
Então, se o egoísmo é oposto e Jesus nos trouxe a caridade como molde para a gente seguir, então nós temos que entender que o egoísmo é aquilo que nós temos que extirpar, né? Nós temos que tirar isso dos nossos corações. Mas é fácil? Não, não é fácil. Nós temos uma série de situações no nosso dia a dia que a gente é egoísta em várias pontuações, né? E muitas vezes nós não enxergamos isso. Por isso que não é fácil. Por isso que nós precisamos aprender a amar, aprender a praticar caridade, aprender a ver a situação com mais justiça, mas não a justiça dos homens, a justiça divina. E através disso nós vamos começar a nos aproximarmos mais das leis divinas e extirpar de pouco em pouco todo esse egoísmo, tudo isso que possa nos prejudicar. Quando os homens, né, tiverem tirado toda essa parte do egoísmo do seu coração, o nosso planeta ele vai estar limpo, ele vai estar evoluído. Ou seja, nós só vamos conseguir evoluir, nós só vamos conseguir passar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração quando os homens tiverem tirado e extirpado toda a forma de egoísmo. Mas isso é quase impossível, isso é uma utopia. Não, não é uma utopia, porque nós temos o conhecimento de vários planetas que conseguiram passar por isso. Agora, nós não podemos achar que isso é uma utopia e deixar de fazer a nossa parte. Mas como que a gente faz a nossa parte? Existem inúmeras formas da gente praticar a caridade. Existem inúmeras formas da gente praticar a lei de amor. E aí nós temos que começar a trabalhar em cima disso, da lei de amor, da lei de caridade, fazendo bem, né? Então, se a gente não prestar atenção nessas situações, a gente vai ficar o quê? Perdendo tempo. E uma coisa que nós não temos mais é tempo nessa vida. Nós precisamos começar a trabalhar, nós precisamos agilizar, nós precisamos mudar essa situação. Então, forte será o apoio e não o opressor do fraco, e não mais se verão homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Ou seja, quando acabar com o orgulho, todas aquelas pessoas que têm um pouco mais, eles vão acabar ajudando aqueles que têm um pouco menos. Ou seja, o forte ele vai deixar de ser opressor, porque hoje na Terra, quem domina a nossa Terra, infelizmente, ainda são os mais fortes, que seja em pensamento, que seja os mais fortes fisicamente falando, ou até mesmo aqueles mais fortes economicamente falando, né? E eles acabam o quê? Oprimindo os mais fracos, né? Eles acabam usurpando muito essa situação, né? Os mais fortes. E num planeta onde o egoísmo ele deixa de existir, na realidade o mais forte ele começa o quê? Ele começa a compreender a sua atual situação e ele começa a ajudar o mais fraco. Aí a balança começa o quê? A se equilibrar. Isso sim é a justiça divina. Isso sim é o que nós temos que trabalhar. Isso sim é o que nós temos que levar para a nossa vida. Ah, mas eu sou fraco. Às vezes nós somos fracos de força física, mas nós somos fortes de inteligência. Então nós temos que começar a colocar essa inteligência a nosso favor, principalmente ajudando aqueles que mais necessitam. Porque muitas pessoas acham que para poder ajudar alguém, precisa ter dinheiro, precisa ter condição, precisa ser inteligente, precisa ser isso, precisa ser aquilo. E não. Ao contrário, nós temos inúmeras formas de ajudar. Hoje, uma das melhores e maiores caridades que nós podemos praticar na nossa vida é a caridade moral. E o que é a caridade moral? É nós podermos ir atrás do nosso irmão que sofre e consolar. Quantas pessoas estão nas nossas famílias, ou amigos nossos, ou vizinhos, ou até mesmo em hospitais, creches, asilos, quantas pessoas que sofrem por falta apenas de consolo? Muitas vezes não sofrem por falta de questão material. A questão material faz a diferença, faz uma diferença muito grande. Mas um dos maiores sofrimentos que nós temos hoje no nosso planeta Terra é o consolo moral. Por isso que nós temos que aprender a usar a inteligência para praticarmos a caridade moral, né? E aí o que ele fala? Esse é o reino do bem, que os espíritos estão incumbidos de preparar. Isso está no Livro dos Espíritos, né, questão 913, ou seja, Kardec lá atrás, lá em 1850, já começou a trazer que isso vai acontecer, né, ao reino do bem, que os espíritos estão incumbidos de preparar. Ou seja, todo esse processo evolutivo que nós estamos passando desde aquela época até hoje, materialmente falando,
daqui para frente nós vamos começar a ter um progresso, além do material, o progresso moral. É só nós olharmos as nossas crianças, que muitas vezes têm atitudes que a gente olha assim e fala, poxa vida, de onde que tirou isso, né? Por quê? Porque já são espíritos que já estão preparados para essas mudanças. Ou seja, existe sim a luz no fim do túnel. E aí é a hora da gente pegar e começar a trabalhar em cima disso. Não ficar só simplesmente sentado e achando que nada vai acontecer. Nós temos que aprender a olhar o lado positivo das coisas, não olhar só o lado negativo. E se cada um fizer a sua parte, eu tenho certeza que muito em breve nós conseguiremos mudar isso. E nós precisamos mudar isso, nós precisamos trabalhar essa situação. Nós temos que entender que todas as imperfeições humanas, o egoísmo, é o que mais difícil de tirar. Por quê? Porque ele deriva da influência da matéria, né? E nós ainda somos muito arraigados na matéria, nós temos uma influência muito grande, tanto é que as pessoas que mais são privilegiadas, aquelas que são mais assediadas, muitas vezes, inúmeras vezes, são aquelas pessoas que mais estão próximo do materialismo, né? É um ator, é uma pessoa muito bonita, é a pessoa que tem muito dinheiro, então essa situação do materialismo ainda influencia muita gente no nosso planeta. Então, o que acontece? As pessoas dão muita razão ainda por materialismo, né? E como que isso, né, pode concernir para que a gente possa se libertar disso, né? Primeiro, nós precisamos mudar nossas leis, porque as leis humanas, o que ela faz, né? Infelizmente, isso pode ser em qualquer país, o país mais livre e mais moderno do mundo, ela sempre vai ter leis que acabam beneficiando uma pequena minoria. Tanto é que muitos dos países que são ricos, eles são a minoria e acabam explorando, né, outros países mais pobres. Sua organização social. Infelizmente, nós ainda temos, né, uma situação bem clássica e bem clara de divisão social, né? A pessoa que tem a classe alta, a classe média, a média baixa e a baixa. Então, qualquer país que nós vamos, nós temos essas classificações sociais muito bem definidas. E pode ser o país mais rico do mundo que ele tem lá a sua classe baixa, média baixa e a baixa. Ou seja, são pessoas que também passam por necessidades. E o que é isso? Nada mais do que o egoísmo que ronda os nossos corações. Sua educação. Nós ainda convivemos em muitas situações onde acabamos ensinando nossos filhos que o materialismo ele é mais importante. Como assim? É muito simples. A criança, quando ela nasce o quê? Ela precisa ser vencedora, ela precisa ser um doutor, ela precisa ser um advogado, ela precisa ser um engenheiro, um médico. Mas se o seu filho, com 8, 10 anos, chegar e falar assim, pai, eu quero ser um gari. Muitas vezes, muitos pais, infelizmente, acabam o quê? Batendo a criança ou colocando ela de castigo. Por quê? Porque para nós, o nosso bem que nós esperamos para os nossos filhos é o bem material. E aí, se ele for feliz sendo gari? Ele não pode ser? Se ele achar interessante aquela situação, ele não pode virar gari e ser feliz? Mas na nossa sociedade, infelizmente, a educação que nós levamos para os nossos filhos é o quê? É ser médico, é ser advogado, é ser engenheiro, né? Muitas vezes funcionário público. Então, essa é a educação que a gente leva, e não só no nosso país, em todos os países que existem. Então, nós precisamos mudar essa educação, né? Então, o egoísmo ele vai se enfraquecer à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material. Ou seja, se nós não colocarmos a vida moral predominante na questão da vida material, nós nunca vamos vencer o egoísmo. Por quê? Porque o egoísmo ele é arraigado no materialismo e nós precisamos tirar isso. Mas o que acontece, né? Todo mundo pensa em quê? Eu vou trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro para comprar um carro novo, porque eu preciso ganhar dinheiro para uma viagem, porque eu preciso ganhar dinheiro para reformar minha casa. E aí chega um amigo que muitas vezes está passando fome, está passando necessidade, e o que a gente faz, né? A gente olha e fala assim, tá difícil para todo mundo, mas ajudar que é bom, poucos realmente ajudam, né? Então, com a compreensão do Espiritismo nos faculta, o nosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas, tem que ser extirpado toda parte do egoísmo e principalmente trabalhado essa questão do materialismo em nossas vidas.
Nós temos que começar a compreender que nem tudo é através do material. O material, ele é importante, nós precisamos dele ainda para viver, nós precisamos dele para evoluir a parte material do próprio planeta em si, né? Mas nós não podemos dar maior importância a ele do que a questão moral, a questão humana. Então, hoje nós vemos o quê? Uma situação muito complexa no nosso dia a dia. Nós vemos pessoas que gastam milhões e milhões com viagens, com casas, com carros, e quantos ainda passam fome? Né? Tem pessoas que têm animais de estimação, é ótimo, eu tenho 2, adoro meus cachorros, levo eles, levo para tudo quanto é lugar, mas tem gente que compra joias para animais, tem gente que eu vi esse dia uma reportagem de uma pessoa que tinha uma casa separada para o cachorro, com mordomo e com cozinheiro para o cachorro. Então, assim, a gente já começa a passar para o lado irreal da vida, entendeu? Não é esse o sentido que nós temos que ter. Não que a gente não tenha que ter respeito pelos animais, mas colocar numa situação dessa, enquanto tantas pessoas passam necessidades, e até outros animais também passam necessidades na rua, e você fazer isso tudo para uma pessoa só, para um ser só, então isso é irreal. Ou seja, você está materializando a sua vida. E é justamente disso que nós precisamos extirpar. É justamente disso que nós precisamos largar essa influência. Nós precisamos começar a ter essa situação um pouco mais sutil em nossas vidas, né? Sermos mais pessoas, mais humanas, né? E não tão materialistas como nós somos e como nós fomos criados. Isso aqui eu achei muito interessante, essa foto, né? Porque ela retrata muitas vezes as nossas atitudes do nosso dia a dia, né? A pessoa está ali precisando, você vê, ela não está nem pedindo dinheiro, ela só está ali triste, provavelmente perdeu seu emprego, está sem família, sem nada, e muitas vezes a gente passa, olha para o chão, olha para cima, olha para o lado, né? Não pergunta se aquela pessoa está precisando de alguma coisa, não pergunta se ela está com fome, se ela está com frio, não pergunta nada. E às vezes você vai perguntar para uma pessoa dessa, você quer dinheiro? Ele fala, não, eu preciso de conversar, porque eu estou perdido. Eu não tenho como me reencontrar. E às vezes a gente senta perto de uma pessoa dessa e começa a conversar, e a pessoa começa a concatenar as ideias dele, e começa a mudar o seu jeito de ser, a sua vida, a sua forma de levar a vida. Mas quantos de nós faz isso? Tá doido, eu vou sentar, essa pessoa vai acabar me assaltando. Tá vendo? É a primeira coisa que nós pensamos é isso, ou seja, é o egoísmo, é uma forma da gente fugir da situação, de não querer parar para dar atenção àqueles que sofrem, àqueles que necessitam, àqueles que precisam de cuidados. E o Cristo jamais se excusava, né? Nunca repeliu ninguém, pelo contrário, ele estava onde? Ele sempre se entrosava perto dos doentes, dos criminosos, dos adúlteros, de todas essas pessoas que até hoje a gente ainda repele. E era justamente ali que ele estava, ali que ele se encontrava, né? Socorria mulher adulta, criminosos, né? Então ele nunca se preocupou se alguém fosse achar que ele era uma pessoa ruim, né? Ou achar que em relação à reputação dele, ele nunca se preocupou com isso. Por quê? Porque ele era o amor em pessoa. Ele era a caridade em pessoa. Ele é o exemplo que nós precisamos seguir. É ele que nós precisamos entender. É o Cristo que nós precisamos compreender, porque ele passou 2000 anos atrás, e até hoje nós temos essa dificuldade de compreender o Cristo. Entendeu? Então nós precisamos compreender cada vez mais a lei de amor, compreender cada vez mais o que realmente importa para a nossa vida eterna. E se na terra a caridade reinasse, né, nenhum mal imperaria, fugiria envergonhado. Ou seja, um dia nós chegaremos lá. Um dia o mal desaparecerá da nossa terra. Eu tenho convicção disso, eu tenho certeza disso. Mas isso vai depender muito de nós. De quando nós começarmos a praticar as nossas mudanças. Se nós não praticarmos, talvez nossos filhos, nossos netos, bisnetos ou tataranetos, um dia eles vão praticar.
mas seria muito mais bonito e muito mais proveitoso se nós pudéssemos começar a praticar isso agora. E o que falta? Atitude. Nós precisamos ter atitude. É atitude de mudança. E essa atitude é individual. Eu não tenho como mudar a atitude de ninguém aqui dentro. Eu tenho a atitude de mudar a mim. E aí a mudança é individual de cada um. E o egoísmo, ele é a negação da caridade, claro. Por quê? Porque ele é o oposto. O egoísmo é tudo o contrário do que prega a caridade. E ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Então, o que acontece? Hoje, nós buscamos muito essa situação da segurança, né? É segurança no emprego, é segurança em nossas casas, é segurança na hora que nós vamos sair, é segurança para a nossa família, para os nossos filhos. Mas como que nós buscamos essa segurança, né? A gente vai para dentro de casa e se fecha tudo. E fica o quê? Preso. Praticando o quê? O egoísmo, porque nós não temos capacidade nem de olhar para os nossos vizinhos. Às vezes a gente nem conhece quem são nossos vizinhos, se está passando bem, se não está. Se de repente o vizinho chegou e começou a passar mal no portão e precisa de uma ambulância, não, fica todo mundo lá, ó, retido dentro de casa. Não vai visitar ninguém. Por quê? Com medo. Por quê? Porque nós não temos segurança. Por quê? Porque, infelizmente, nós somos egoístas. Isso se reflete no nosso ambiente de trabalho, está trabalhando, a gente cria uma cúpula para que ninguém saiba o que nós estamos fazendo, porque se o sucesso vier, ele vai vir para mim, ele não vai vir para a nossa coletividade do grupo, da empresa, do trabalho, né? Então, o egoísmo é uma coisa que a gente ainda carrega. E aí a gente busca a segurança, e essa segurança nunca vai chegar. Porque nós somos o quê? Nós estamos indo no caminho contrário. Ah, mas aí fulano pode aproveitar minha ideia e ser privilegiado. Aí nós esquecemos que existem o quê? O homem lá em cima que olha por nós. Que a justiça divina, ela sempre prevalece. Mas nós não temos essa coragem de acreditar. O que é isso? Falta de fé. Falta de fé. A falta de fé, muitas vezes, nos leva a sermos egoístas, porque para que a gente possa praticar a caridade, nós precisamos ter fé. E o egoísmo, com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Onde nós formos, se a gente praticar o egoísmo e o orgulho, onde prevalece isso, você pode prestar atenção que sempre vai ter o quê? É um tentando passar a perna no outro, um tentando levar vantagem em cima do outro. Isso é bem coisa até de brasileiro, né, parece. Mas não, isso é no mundo inteiro, é assim. Mas a gente tem essa prerrogativa, né, do brasileiro sempre querer levar vantagem em tudo. Mas isso nada mais é do que egoísmo e orgulho. É a gente sempre querendo se dar bem em cima do outro, né? E é uma luta incessante. É uma luta que não acaba nunca, né? Então, o que acontece? É uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito, porque o egoísta, ele não respeita nem a família dele. Porque se ele tiver vontade de fazer qualquer coisa, ele faz, e não está nem um pouco preocupado com a família. A pessoa egoísta, ela trai a esposa ou o esposo. A pessoa egoísta, ela trai os filhos. A pessoa egoísta, ela faz as coisas por si e esquece da família, né? Então, nem os laços de família se aproveitam numa situação dessa. E aí nós temos que entender o seguinte, olha, enquanto nos demorarmos nas teias da animalidade, costumamos centralizar a vida na concha envenenada do egoísmo, orientando-nos pelo cérebro, atingido pelo estômago e inspirando-nos pelo sexo. Passagem na terra significa, então, para a nossa alma, um movimento feroz de caça e presa. Ou seja, né, enquanto nós estivermos ainda orientados pelo cérebro e agindo pelo estômago e inspirando-nos pelo sexo, nós estamos iguais a homens da caverna. Nós estamos iguais aos nômades. Ou seja, nós não evoluímos nada. Nós estamos o quê? Infelizmente, nós estamos perdidos. Nós precisamos nos reencontrar, né? Emmanuel, Paris, 1861,
tirado do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, para combater isso, nós precisamos aprender o que é a fé, né? A fé e a caridade. A caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de tornar eles felizes. É inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre seu destino neste mundo, pretendendo ser lícito, ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Ou seja, se cada um preocupar só com o seu umbigo, infelizmente, nós estamos só perdendo tempo e a gente nunca vai conseguir encontrar a verdadeira felicidade. Nós só vamos batalhar e nunca vamos conseguir encontrar. Nós vamos ficar frustrados. Por quê? Porque nós não conseguimos ser felizes sozinhos. O que adianta eu ganhar milhões e milhões e milhões e ir para a praia e chegar lá na praia só ter eu? Resolve alguma coisa? Não tem uma família, não tem um amigo, não tem nada. Então, a felicidade, ela não é material, a felicidade não é individual, a felicidade é no coletivo. Nós precisamos entender que se o mundo todo não for feliz, enquanto o mundo todo não chegar no nível de felicidade, nós nunca vamos conseguir atingir a felicidade plena. E Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Então, nós estamos aqui na Terra hoje para nos aperfeiçoarmos. Enquanto nós nos aperfeiçoarmos, nós vamos ficar o quê? Patinando. E vamos ter lapsos de felicidade. Alguns momentos de felicidade. E aí nós vamos perder o quê? Tempo. Então, as pessoas falam assim, mas tem uma pessoa que é feliz. Ela pode ser feliz no máximo 15 ou 20% da vida dela. E o restante tem problema, tem dor de cabeça, tem dor de dente, tem dor de barriga, tem tudo igual todas as outras pessoas têm. E isso é inerente a todos os encarnados no nosso planeta Terra. E a fé? A fé, ela desenvolve a solidariedade, ela elimina as divergências que separam as criaturas. Conduz a caridade que engrandece o espírito. A caridade com sacrifício, somente a fé pode inspirá-la. Ou seja, como que eu vou praticar a caridade com o sacrifício se eu não tenho fé naquilo que eu acredito? Então, se a gente não acreditar e ter fé, nós não vamos conseguir praticar a caridade, porque aí vai ser aquela caridade com interesse. Agora, com a fé, não. Com a fé, você é o quê? Você se sacrifica e se sente bem em praticar a caridade. Isso é impossível. Não, não é impossível. Aqui nós temos, irmã Dulce, uma brasileira que sozinha conseguiu mover montanhas. Onde ela está aqui, inclusive, era dentro do convento, que antes dela de ser esse ambulatório, na realidade, era um galinheiro. E ela foi batendo na tecla, junto com as irmãs, foi batendo, até que um dia ela conseguiu trazer as pessoas doentes para cá e conseguiu transformar aquilo que era um galinheiro num ambulatório. Chico Xavier ajudava milhares e milhares de pessoas lá em Uberaba, Uberaba, né? Quantas pessoas ele ajudou? Em seus livros que ele psicografou, doou tudo, não ficou com um centavo. Ou seja, essas pessoas se dedicavam de corpo e alma. Eles nunca conseguiram ter uma vida social igual nós temos hoje, com família, com esposo, com filhos. Por quê? Porque a dedicação deles ao próximo era 100%. Eles dedicavam a fazer caridade o tempo todo, não tinha hora. Dormia 3, 4 horas da manhã, 6, 7 horas já estava acordado de novo. Tanto um quanto o outro. Então, esses exemplos vêm na Terra justamente para a gente ver que existem inúmeras possibilidades de caridade. Que isso não é utopia. Pelo contrário, isso existe e é muito fácil de praticar. É muito fácil. Basta a gente querer trabalhar. Basta a gente querer praticar. Então, nós temos que entender que a felicidade a gente vai conseguir encontrar na medida do nosso aperfeiçoamento moral, né?
E nunca nós vamos encontrar ela nos gozos materiais. E para isso é necessário que o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. E aí nós vamos triunfar se nos sustentarmos na fé e nos inspirarmos na caridade. Deus, gente, criou a gente para sermos felizes. O problema é que nós buscamos a felicidade no lugar errado. Nós estamos buscando a felicidade, infelizmente, ainda no materialismo. E nós temos que começar a mudar essa situação. A felicidade não é por aí. Ao contrário, é naquilo, a felicidade é na fé, é na prática do bem, é no aperfeiçoamento moral. É em cima disso que nós vamos encontrar a felicidade. Né? E quando os homens aprenderem a ser irmãos, o mal desaparecerá deste planeta. E aqui reinará a fraternidade. Então, quando nós começarmos a tratar todos como irmãos, né, aí a gente vai começar a entender que esse mal desaparece. Aí nós temos pessoas que falam assim, não, mas eu compreendo que todos nós somos irmãos. Se você compreende, o que você está fazendo por aquele que você vê na rua, sem teto? Ou você teria coragem de deixar seu irmão de sangue dormir na rua enquanto você está aqui no bem bom, no ar-condicionado? E isso é uma reflexão que nós precisamos fazer. Quantas pessoas padecem? Quantos ainda necessitam? E o que nós estamos fazendo por isso? Por eles? É uma coisa muito interessante. Muito importante a gente pensar e fazer uma grande reflexão sobre isso. Ok, pessoal? Espero que tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, posta aí embaixo, aí no bate-papo, no chat, tá bom? Vamos agora para o nosso passe e daqui a pouquinho a gente volta para a gente fazer nosso encerramento, tá bom, pessoal? Obrigado aí pela participação e até daqui a pouquinho. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça,
descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Bom, pessoal, obrigado aí mais uma vez, né? Mais uma terça-feira. Espero que estejam todos bem. Vamos fazendo essa prece de encerramento, né? Vamos todos fechando nossos olhos, agradecendo nosso Pai Maior, nosso Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Pai querido, obrigado pelos ensinamentos de hoje, obrigado por tudo que nos tem feito, que possamos internizá-lo na nossa palestra de hoje, aquilo que foi dito, e que possamos levar isso para o nosso dia a dia, que possamos levar isso para nossas melhorias íntimas e morais, que possamos trabalhar essa situação dentro de nós, dentro do nosso íntimo, e que possamos trabalhar principalmente a nossa reforma íntima, nos melhorando como pessoas mais amorosas e menos egoístas, que possamos levar o amor a todos aqueles que estão à nossa volta, nossos familiares, nosso local de trabalho, nosso local de estudo, todos à nossa volta, Pai querido. Obrigado, Pai querido, e que nas asas do sono possamos ter o descanso necessário e o refazimento através de tudo aquilo que foi dito no dia de hoje, que possamos meditar e que possamos levar isso para a nossa eternidade. Obrigado, Pai querido, obrigado, Mestre Jesus, por tudo que nos tem feito, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Não se esqueçam, quem quiser fazer tratamento, pega os telefones aí embaixo, manda um WhatsApp, manda uma mensagem, que aí mais tarde o pessoal vai entrar em contato com vocês, tá bom? Uma boa noite, fiquem com Deus e até terça que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.